Olá pessoal, meu nome é Cristiane e hoje eu vou resolver para vocês a questão 79 da prova rosa do Enem de 2016, da segunda aplicação. Então, o enunciado do problema nos diz o seguinte: a figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa m, e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre o qual foi colocada uma massa mzão. E a razão das massas mzão por mzinho é 4, 2,5, 0,4, 1 ou 0,25. Então, para resolver esse tipo de exercício, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar o que o enunciado está nos passando e, então, quais são os conceitos de física que nós temos que utilizar para resolvê-lo. Então, vamos lá. A figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra. Então, ele está falando dessa balança aqui na superfície da Terra, onde foi colocada uma massa mzinho. Então, está falando dessa massa mzinho. E a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre o qual foi colocada uma massa mzão. Então, agora ele está falando dessa massa mzão aqui na superfície da Lua. E o exercício quer saber a razão da massa mzão na Lua pela massa mzinho na Terra. Então, quais são os conceitos que nós temos que utilizar? Quando a gente relê o enunciado, a gente vê que ele está falando de balança de braços iguais, em equilíbrio, balança de força na Lua, aceleração da gravidade. Então, razão entre massas. Então, a gente vê que é um exercício de mecânica. E dentro da mecânica, como está tudo parado, a gente vê que é um exercício de estática, já que está tudo em equilíbrio. E quais são, então, as expressões que nós temos que utilizar para resolver esse exercício? Nós vemos, então, que nós temos uma balança de braços iguais em equilíbrio. Então, para uma balança, nós podemos utilizar a expressão que a força do lado 1 pelo braço no lado 1, braço da força, é igual à força no lado 2 pelo braço da força no lado 2, considerando que esse seria o lado 1 e esse seria o lado 2. E para força-peso, como nós temos uma balança de força, né? Nós temos que utilizar também a expressão da força-peso. E a força-peso ela é dada por massa vezes a gravidade, onde a gravidade é a gravidade do local onde essa balança se encontra. Bom, então esses são os conceitos e as expressões que nós temos que utilizar para resolver esse exercício. Então, vamos começar, então, com o lado da Terra. E por que nós precisamos resolver separadamente? Porque a gravidade que nós temos na Terra, ela é diferente da gravidade, né, da aceleração da gravidade na Lua. Então, nós temos que resolver cada lado separadamente. Então, vamos começar na Terra. Como nós temos uma balança, nós vamos utilizar essa expressão da balança. Então, a força no lado 1 vezes o braço da força do lado 1, ela é igual à força no lado 2, vezes o braço no lado 2. E aqui, que força que nós temos? Nós temos a força peso em cada lado, e o próprio enunciado nos diz que nós temos uma balança de braços iguais. E o que seria esses braços? Seria a distância do ponto de apoio, que é esse ponto aqui no meio, né? Até onde nós temos a nossa força agindo. Isso que eu demarquei agora seria o braço 1 da força 1, e para o lado 2, nós teríamos também essa distância do ponto de apoio até onde a força age, como B2. E o enunciado já nos disse que B1 é igual a B2, então nós podemos simplesmente cancelar isso aqui na nossa expressão. Então, a força no lado 1, ela tem que ser igual à força no lado 2. Porém, a força no lado 1 é a força peso 1, e a força no lado 2 é a força peso 2. E qual que é a expressão do peso? É essa expressão aqui, peso igual a massa vezes a gravidade. Então, a massa do lado 1 vezes a gravidade, mas que gravidade eu tenho que usar? A gravidade na Terra. Ela é igual
a massa do lado 2 vezes a gravidade também na Terra. E a gravidade aqui, ela é a mesma, né? Então, nós podemos cancelar. E nós vemos, então, que a massa 1, ela é igual à massa 2. Então, M1 é igual a M2. Mas quem é o M2? O M2 é o nosso Mzinho que nós temos aqui do lado 2. E quanto que vale o M1? A gente vê aqui, pelo próprio desenho, que nós temos dois bloquinhos de meio quilo mais meio quilo. Então, isso significa que o M1 é 1 quilograma. Então, se o M1 é 1 quilograma e o M1 tem que ser igual ao M2 e o M2 é igual ao nosso Mzinho, então nós concluímos que o Mzinho é igual a 1 quilograma. Então, essa é a parte da resolução na Terra. Agora, vamos resolver o que está acontecendo na Lua. Na Lua, nós vemos o quê? Que nós temos uma balança de força, e essa balança de força, ela está marcando 4 newtons. O que que uma balança mede? Ela mede o peso. Então, nós vemos que nós temos que utilizar essa expressão aqui de peso. Então, o peso é 4 newtons. E a gente também sabe que a gravidade na Lua, ela também é dada pelo enunciado, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, 1,6 metros por segundo ao quadrado. E a gente sabe que a expressão do peso é peso igual a mzão vezes g. E no caso, como nós estamos na Lua, esse é o g da Lua. E o que que nós queremos saber? Nós queremos saber o mzão. O peso é 4, tem que ser igual o mzão vezes o g. O g foi dado e é 1,6. Aqui, a gente logo vê que a unidade do mzão, ela vai sair em quilograma. Por quê? Porque o peso, ele é dado em newton. E o que que é newton, se nós fizermos uma análise dimensional? Newton é a unidade de força, e força é massa vezes aceleração. Então, a unidade seria quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, isso que significa newton. Então, aqui a gente vê que desse lado aqui nós temos quilograma metro por segundo ao quadrado. E desse lado aqui, nós temos metro por segundo ao quadrado. Então, a única coisa que sobra será o quilograma, já que metro por segundo ao quadrado cancela com esse metro por segundo ao quadrado. Então, o mzão já vai sair aqui em quilograma. Então, como que nós resolvemos essa expressão aqui? Vamos repetir aqui, só para não ficar muito confuso. 4 é m vezes 1,6. Para isolar o m, nós podemos dividir os dois lados por 1,6. Desse lado aqui vai dar 1, já que qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E nós temos, então, que o m é 4 dividido por 1,6. Como que nós resolvemos essa divisão com vírgula? Vamos fazer aqui no cantinho. 4 dividido por 1,6. O primeiro passo é igualar o número de casas depois da vírgula. Então, nós colocamos uma vírgula aqui e um zero aqui. Já que nós temos uma casa aqui e uma casa aqui, nós podemos simplesmente cancelar a vírgula e nós temos, então, 40 dividido por 16. 40 dividido por 16... Dá para dividir? Dá. Dá 2, e 2 vezes 16 dá 32. 32 para 40 falta 8, então nós temos que dividir agora 8 por 16. 8 dá para dividir por 16? Não dá. Então, nós colocamos uma vírgula aqui e um zero aqui. Então, nós temos 80 dividido por 16. 80 dividido por 16 dá 5, e se vocês fizerem as contas, 5 vezes 16, vocês vão ver que dá exatamente 80. Então, essa é a resposta. Então, mzão é igual a 2,5 quilograma. Mas o que o enunciado nos pede? O enunciado nos pede mzão por mzinho, que vai ser, então,
2,5 quilograma, dividido pelo Mzinho. O Mzinho a gente já viu que é 1 quilograma. Então, aqui a gente vê que nós podemos simplesmente cancelar a unidade e a resposta, então, vai ser 2,5, já que qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, voltando lá para as opções que nós tínhamos, nós vemos aqui que, de fato, nós temos uma das alternativas como 2,5, que é a alternativa B. Então, essa é a alternativa correta. E eu espero que vocês tenham entendido a resolução, que vocês tenham acompanhado. E se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo.